Yes, no code. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Yes No Code. Meu nome é Caio Calderari e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica bem legal, mais uma dica simples, mas que vai ser interessante aí para você descobrir sobre isso se você ainda não sabe. Uma dica de Bubble sobre privacidades e também que pode acontecer um probleminha aí quando você começar a criar o seu aplicativo no Bubble do zero e como resolver esse problema. Então vamos lá para o tutorial prático na ferramenta Bubble. Então eu vou para a tela aqui do meu computador. Então vamos lá. Segue aqui comigo que vai ficar fácil de entender. Imagina o seguinte cenário. A gente cria um aplicativo novo no Bubble. Então eu vou colocar aqui aplicativo. Vou colocar um nome qualquer aqui, né? Para não correr o risco de ter algum aplicativo com o mesmo nome. E aí a gente faz aqui a configuração normalmente, né? Super tranquilo, sem nenhum segredo para você criar uma nova aplicação do zero aqui no Bubble. Você cria aqui. Então, essa dica é para quem realmente está mais começando e que pode acontecer esse cenário aqui ficar um pouco perdida, tá? Então, achei interessante trazer essa informação que pode ser relevante. Então, quando a gente cria a nossa aplicação, vamos começar em branco e vamos fechar o assistente. E aí, o que acontece? Vamos supor que você está brincando aí com o Bubble, você começou a fazer a sua aplicação e está testando e não entende muito bem ainda da ferramenta e você quer fazer alguns testes aí para ver como que ela funciona. Quando a gente vai testar, por exemplo, a gente pode, sei lá, começar a fazer um grupo repetidor aqui para trazer os nossos usuários ou trazer os dados que a pessoa cadastrou e fazer um teste rápido aqui para a gente ver se está funcionando. Quando a gente cria um novo item aqui, né, no nosso banco de dados, e aí a gente vai começar a colocar itens no nosso banco de dados, a gente tem duas formas de fazer, né? A primeira é a gente vindo aqui e criando um input, né, e fazendo a inclusão desse dado no nosso banco de dados pelo front-end da aplicação, como a gente pode vir aqui em App Data e a gente colocar novas entradas aqui, digitando por aqui mesmo, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente vai fazer esses testes e na hora de puxar os recursos dentro do Bubble, pode ser que não aparece as informações. E aí a gente fica meio perdido, a gente não sabe o que está acontecendo ou acha que teve algum problema e tudo mais. Aproveitando também para dar uma dica extra que às vezes as pessoas me perguntam, falam, Caio, mas aqui nessa página não está aparecendo nada, tá? Não aparece nada mesmo se você não clicar aqui, ó. Você tem que clicar nesse carinha aqui do lado para aparecer a tabela do banco de dados, tá? Esse é um erro muito comum que às vezes as pessoas me perguntam aqui no canal e falam, mas no meu Bubble não está aparecendo nada aqui nessa parte. Mas tem que clicar aqui, tá? Para aparecer, senão não aparece mesmo não, tá? Então sempre quando você entrar aqui, vê se você está clicando aqui nessa parte para aparecer a tabela no banco de dados. No caso aqui na nossa aplicação está vazio, né? A gente não tem nenhum usuário cadastrado, nada. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar um login, um sign-up padrão aqui, só para a gente poder criar a nossa conta. Na realidade, deixa eu ver, esse aqui é o pop-up, né? A gente tem o form de sign-up aqui que não precisa do pop-up, que fica aqui embaixo, que a gente pode colocar ele também. Vamos colocar ele aqui. E aí, só para a gente criar a nossa conta de usuário, tá? Então, agora, a gente não tem nenhum usuário aqui, né? Nosso banco de dados está vazio. Vamos dar um preview aqui para a gente poder criar um usuário. E aí, já vou explicar o que acontece, né? Então, vou colocar aqui e-mail, @email.com. A senha, vou colocar uma senha qualquer aqui. E vou criar o meu usuário. Não vai acontecer nada, né? A gente não tem nenhuma ação para limpar isso aqui ou fazer alguma modificação, mas o nosso usuário foi criado. Se a gente vier aqui no nosso banco de dados, vamos dar uma recarregada aqui. Ele deve ter um usuário aqui já populado aqui para a gente. Vamos ver? Beleza, então a gente já tem o usuário e-mail, @email.com, tá? Então esse usuário está criado, né? Eu posso rodar a minha aplicação como se eu estivesse logado com esse usuário, clicando aqui em Run As. Então, eu vou estar rodando como se eu fosse esse usuário logado. Então, a gente vai criar mais um usuário aqui, só para vocês poderem ver
esse detalhe aqui que acontece com as privacidades. Então, a gente tem aqui o usuário@email.com. Vou criar também aqui mais uma senha e fazer a criação desse novo usuário para a gente ter 2 usuários dentro da minha aplicação, tá? Então, se a gente vier aqui e fazer um refresh novamente, a gente vai ver que a gente vai ter 2 usuários cadastrados aqui na nossa aplicação, tá? Então, novamente, tem que clicar aqui para visualizar e a gente vai ter lá o usuário @email e e-mail @email. Então, a gente tem 2 usuários. Beleza, até aí tudo bem, a gente tem 2 usuários. Vamos rodar a nossa aplicação agora como esse cara aqui chamado e-mail @email, tá? Então, como se a gente tivesse feito o login, a gente poderia logar também aqui utilizando esse login normalmente, tá? Não teria problema. Mas para facilitar, eu vou rodar direto aqui. E aí a gente pode fazer na nossa aplicação aqui no front-end, eu vou até tirar esse cara aqui que a gente não vai precisar e vamos colocar aqui um texto que a gente puxa aqui, quem que é o current user e-mail, só para a gente ver quem é o usuário realmente que está logado, tá? Então, a gente está logado realmente como e-mail, @email.com. Não tem nenhuma outra informação sobre esse usuário, porque a gente não configurou nosso banco de dados para fazer a configuração dessa informação, então a gente só tem o dado do e-mail mesmo. Aí, o que acontece? Vamos supor que a gente faça um item aqui no nosso banco de dados para a gente cadastrar alguma coisa, sei lá, chama exemplo, tá? Então, eu vou criar esse item no banco de dados e aqui ele vai ter um item aqui que vai ser um texto, tá? Só para a gente cadastrar alguma coisa, exemplo, no banco de dados. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um input aqui, né? E a gente vai colocar um botão de submit aqui para a gente enviar esse item aqui. Então, vamos colocar aqui cadastrar. Inclusive, se você não entende muito ainda sobre isso, tem uma aula aqui de CRUD, pode procurar aqui no canal, que vai ser bem útil para você entender como cadastrar, excluir, editar itens no Bubble e fazer toda essa gestão aqui. Tem uma aula bem legal aqui para você aprender mais sobre isso. Também, se tiver dúvidas, acesse o nosso canal YesNoCode lá, nosso site yesnocode.com.br. Também tem vários cursos interessantes lá para você aprender mais sobre no-code, sobre a ferramenta Bubble e também alguns cursos gratuitos para você aprender, tá? Beleza, então a gente colocou aqui, esse aqui na verdade é o e-mail de quem está logado, né? A gente colocou um input aqui, não vou nem renomear, mas é uma boa... Bom, vou renomear, vai. É uma boa prática, então vamos ensinar da forma correta, né? Então a gente vai colocar aqui input item, que é o nosso item que a gente vai cadastrar, e aqui no nosso cadastrar a gente vai criar um workflow para a gente adicionar um novo item, né? E aí a gente vai vir aqui, vai escolher o banco de dados exemplo, e a gente vai colocar um novo campo aqui, vou colocar aqui todos de uma vez, que só tem um, e o item vai ser o input item valor, tá? Então a gente vai cadastrar esse item ali dentro do nosso banco de dados, tá? Beleza, cadastrar, então tá feito aqui. A gente não tem nenhum feedback visual de quando cadastrar. Eu vou colocar só uma ação aqui para facilitar a nossa vida, que é para a gente resetar os inputs depois que a gente clicar no botão cadastrar, ele já tiver sido cadastrado para ficar vazio de novo, tá? Então vamos fazer um preview aqui, vamos carregar a nossa aplicação. Lembrando que, né, eu estou rodando como esse e-mail @email, então esse usuário aqui sou eu. E a gente vai cadastrar alguns itens, né? Então vamos colocar aqui item 1, a gente cadastra ele, item 2, a gente cadastra ele, item 3, a gente cadastra ele, item 4, a gente cadastra ele. Beleza. Nesse momento, a gente deve ter aqui no nosso banco de dados vários itens aqui de exemplo cadastrados, tá? Beleza, então a gente tem 1, 2, 3, 4 itens cadastrados pelo usuário exemplo, o usuário e-mail @email, tá? Agora a gente vai entrar na nossa aplicação como usuário @email, que é outra pessoa, tá? Então, agora é como se uma outra pessoa estivesse utilizando a nossa aplicação e essa outra pessoa tem esse e-mail aqui. Aí ele vai cadastrar item exemplo 1, vou copiar aqui, depois ele vai cadastrar item exemplo 2,
Depois ele vai cadastrar item exemplo 3 e item exemplo 4, tá? Beleza, cadastrou lá, vamos dar uma olhada no nosso banco de dados. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4 itens que foram cadastrados pelo usuário @e-mail e os outros 4 itens cadastrados pelo e-mail @e-mail. Beleza, então agora o que a gente fez? A gente populou o nosso banco de dados com alguns itens de exemplo para a gente utilizar na nossa aplicação. Tá. O que vai acontecer agora? A gente vai fazer um exemplo aqui na nossa página, no design, onde a gente vai colocar um grupo repetidor, tá? Então a gente vai desenhar esse grupo repetidor aqui de uma forma bem simples. E aqui o tipo de conteúdo que a gente vai puxar é o tipo exemplo e o data source é o do search for. Aqui a gente vai pegar exemplo, tá? E acho que aqui vai ser suficiente para a gente trazer os exemplos, tá? E aí aqui a gente vai desenhar um texto dentro do grupo repetidor. E dentro do grupo repetidor a gente vai trazer o current cell exemplo item, tá? Que vai ser o nome do item que está cadastrado. Então aqui ele vai fazer uma lista com todos os itens que tem cadastrados no nosso banco de dados. E a gente vai rodar isso aqui para a gente ver como que ele vai funcionar. Então vamos dar um preview aqui agora. Beleza, ó. Aí, ó, onde que acontece a grande confusão? Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. A gente vai mudar esse daqui para full list e a gente vai colocar um tamanho máximo aqui para ele não crescer e não esticar tanto, tá? Então, beleza. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um grupo repetidor que ele tá puxando aqui, ó, item 1, 2, 3, 4, tá? Ele tá puxando aqui item exemplo 1, 2, 3, 4, tá? Então, ele vai puxar todos os itens que a gente tem dentro do nosso banco de dados, tá? E daí até aqui tudo bem. Ele tá puxando normalmente, sem nenhum problema, todos os itens. Tanto que esse usuário aqui cadastrou, como também os itens que o outro usuário cadastrou, tá? Agora, o que acontece de problema? Até aqui tudo bem, porque a gente está puxando um item aqui que está em comum. Se a gente for olhar aqui na nossa aba privacidade, ó, o exemplo, ele tá como visibilidade pública, tá? Então, assim, todo mundo que tiver dentro da nossa aplicação consegue ver todos os itens cadastrados dentro desse banco de dados aqui, exemplo, publicamente, tá? Se a gente definir uma regra aqui, exemplo também, pode ser o nome que você quiser, e a gente colocar aqui, ó, current user is logged in, por exemplo, a gente está dizendo que só quando o usuário tiver logado é que ele vai poder ver as informações, tá? Aí vamos ver, a gente atualizar a nossa aplicação, a gente vê que o usuário está logado e ele está vendo essas informações, tá? Então, aqui, se o usuário tivesse deslogado, ele não conseguiria ver essas informações, a não ser que ele tivesse realmente logado na aplicação, tá? Então, aqui nesse banco de dados, ele seta várias configurações de privacidade dos dados aqui, de como que os usuários vão poder visualizar os dados. E aí a gente nota que aqui na regra de privacidade, a gente tem agora essa mudança de status aqui que mostra que tem regras aplicadas, tá? Se a gente perceber, o campo usuário, ele sempre nasce com regras aplicadas, né? E aí o que acontece, né? Se a gente vier aqui, por exemplo, e colocar alguma regra não, né? Algum item novo no nosso usuário, né? E a gente tentar puxar todos os itens de um usuário de uma vez só na aplicação, e com um usuário que não tenha permissão para ver esses dados. O que vai acontecer? Na hora que a gente colocar esse grupo repetidor trazendo dados do usuário, ele não vai trazer os dados do usuário. Ele vai trazer apenas os dados que o próprio usuário pode ver. E isso pode causar uma confusão, porque você pode achar que tem alguma coisa errada na sua aplicação e que ela não está funcionando direito. Então, basta você vir aqui em privacidade e você modificar essas regras aqui, tanto permitindo que todo mundo possa ver as informações ou não, né? Depende muito do que você quer fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, só quando esse usuário for o usuário
atual, é que ele vai poder fazer essas opções. Mas quando não puder, não for, né, verdadeira essa regra, ele não vai poder fazer essas opções. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai replicar essa mesma regra, a gente vai copiar essa expressão e a gente vai colocar essa expressão aqui também, para a gente ver o efeito disso, tá? Deixa eu apagar tudo aqui e vamos colar a expressão. Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Ó, aí aqui no caso a gente tem que fazer um pouco diferente, tá? Porque o que acontece? Aqui ele é o banco de dados this user, né? O usuário. E aí ele já tem a informação, ele pega o usuário dentro do current user. Aqui, esse exemplo, quem foi o criador, né? Então, se o item exemplo criador é o usuário atual, você pode mostrar todas as informações. Se ele não for, então ele não pode ver todos os campos e não pode fazer buscas ou não pode achar essas informações. Então aqui o que a gente está falando cara, se quem criou essa informação não for o usuário, não mostra. E se for, mostra. Então quando a gente fizer a atualização aqui, a gente vai ver que ele mostra só item exemplo 1, 2, 3 e 4 e não mostra os outros itens. Por quê? Porque esse usuário aqui, ele só criou esses itens. E o outro usuário, que a gente criou como exemplo, ele criou os outros 4 itens que a gente tem no banco de dados, né? Então, a regra quando você quer limitar a visualização dos dados apenas para o próprio usuário que os criou, você tem essa regra de privacidade. E aí o que acontece às vezes é que quando você cria uma aplicação do zero e você está trabalhando com dados do current user, você às vezes pode se confundir. Porque o que acontece? Se a gente criar um grupo repetidor aqui, puxando usuários, e a gente procurar por todos os usuários da nossa aplicação, ó. Peraí, deixa eu voltar a regra aqui. Do search for, e a gente coloca aqui usuário, e a gente puxa todos os usuários. E aqui a gente coloca uma informação do usuário, a gente coloca, por exemplo, current cell user e-mail, a gente está falando que a gente está buscando no nosso banco de dados todos os usuários e a gente está trazendo o e-mail dos usuários, tá? Aí vamos fazer um carregamento aqui, ó. Vamos supor que você queira listar todos os usuários. Aí você vai ver aqui que está puxando o e-mail do usuário @email.com. Só que você fala, poxa, eu estou fazendo uma busca por todos os usuários da minha aplicação, né? Só que cadê o outro usuário lá que a gente tem no nosso banco de dados, que é esse cara aqui, ó. A gente tem o e-mail @email e o usuário @email. E aí você fala, poxa, mas não está me trazendo todos os usuários aqui. Mas por que acontece isso? Porque a gente tem uma regra de privacidade aqui que fala que, cara, você só pode ver os seus próprios dados. Então, se você só pode ver os seus próprios dados e você está pedindo para ver o e-mail de todos os usuários, tem uma regra de privacidade que impede que você veja todas essas listas de usuários. Então, às vezes você está começando no Bubble, você vai lá, não cria um banco de dados novo e tenta fazer uma regra onde você está puxando todos os usuários e coloca um item ali que é o que você tem de e-mail só para testar ou até o nome e faz um grupo repetidor puxando todos esses caras e não aparece, você pode ter uma dúvida e falar, puxa, o que eu fiz de errado? E, na verdade, você não fez nada de errado, mas você tem uma regra que está impedindo dessa informação aparecer. É uma regra interessante, importante, que já vem configurada como padrão, justamente para impedir que você talvez exponha dados de todos os usuários de uma vez só. Mas se você quer realmente fazer essa listagem e ver todos os usuários e não tem um problema, você pode excluir essa regra, né? Ou modificar essa regra ali mesmo, mantendo ela ou excluindo ela. E aí quando você faz essa exclusão, você vai ver que ele começa a trazer o dado realmente do jeito que o seu banco de dados tem ali, porque você não tem uma regra de exibição evitando que isso aconteça, tá?
Então eu quis trazer essa dica porque pode dar bastante confusão. Acho que também a gente acabou aprendendo outras coisas além dessa dica, né? Porque a gente mexeu na ferramenta, mostrou várias coisas, então pode ser bem útil esse vídeo em vários sentidos. E eu acho que é uma dica importante para quem está começando. Talvez quem tenha mais familiaridade com a ferramenta seja algo que já entendeu, já sabe como funciona, mas para quem está começando pode trazer um pouco de dúvida, né? E acho que pode ser útil para você continuar evoluindo o seu aprendizado aí sobre a ferramenta Bubble. Lembrando que a gente tem vários cursos interessantes lá no nosso site, então é só acessar yesnocode.com.br. Aqui embaixo do vídeo, também na descrição do vídeo, tem vários links legais para você se conectar com a gente. Link do nosso grupo no Telegram, também link do nosso Instagram, que tem bastante conteúdo sobre no-code legal. Dá uma olhada lá nos cursos, se você se interessar, está começando agora e quer aprender realmente, botar a mão na massa na ferramenta, entender como a ferramenta funciona, esse curso pode ser legal para você. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui no comentário. Se não é inscrito ainda, se inscreva aqui, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que vai gostar de saber sobre essa dica e aprender um pouquinho mais sobre no-code. E também já deixa o like aqui no vídeo. Valeu, então. Vou ficando por aqui. Essa é a dica de hoje aí do Bubble. E um abraço. Até o próximo vídeo. Yes, no code!